Nos últimos anos, uma das empresas que mais machucou os investidores da Bolsa de Valores, sem dúvida, foi a Magazine Luiza. Quando a gente olha o gráfico, a gente vê que de 2015 ali até a máxima, foram mais de 15.000%. Se eu pegar num ponto melhor aqui, ó, da mínima máxima, foram 88.000% de valorização. E ao mesmo tempo, depois do pico em 2020 ali, ela chegou a 95, 96% de queda. O que leva uma empresa a subir tanto e cair tanto a cotação como a Magazine Luiza? A raiz do negócio. Como que se analisa uma empresa na Bolsa de Valores através da análise fundamentalista? Essa análise ela está dividida em 4 etapas que eu vou explicar cada uma aqui para vocês. E eu vou trazer como exemplo a velha e boa padaria da estratégia 500 pratas aqui, que eu sempre uso uma padaria para exemplificar. Então vamos lá. Primeira coisa, imagina não existe uma padaria 500 pratas e eu vou fundar agora uma padaria. Vou te explicar aqui qual vai ser a estratégia de negócio. Muito interessante. E aí eu vou te dizer, olha, eu quero montar uma padaria aqui para atender um público mais alta renda. Então nós vamos servir aqui uns pães diferenciados, doce, uns cafés diferenciados. E eu quero que o ambiente aqui, ó, seja diferente. A pessoa não pode perceber que ela tá entrando numa padaria. Ela vai sentir que tá entrando num barzinho, vai ter meia luz aqui. Lá no canto nós vamos colocar uma sala que dá para fechar e as pessoas fazerem reunião aqui enquanto tomam um café. Então a proposta do negócio aqui da padaria não é simplesmente a pessoa passar no final do dia, comprar um pãozinho e levar embora. É viver uma experiência diferente aqui. Olha só o que eu tô querendo dizer. Lá do outro lado tem uma outra padaria lá. O tiozinho abriu uma porta e colocou lá: vende-se pães na frente. Tá nem aí pra aparência, pra nada. Vende pão. O preço do pão dele é o preço de mercado. O preço do pão que eu vou vender aqui é diferenciado, porque tem valor agregado. Eu tô entregando uma experiência. O que eu tô fazendo aqui? O que a gente acabou de analisar? O primeiro pilar de qualquer negócio. E é assim que começa a análise na Bolsa de Valores. Eu analisei a estratégia de negócio. Ficou claro para você o que eu estou pretendendo investir aqui, o que eu estou pretendendo oferecer ao mercado? O cliente viveu uma experiência. Essa é a estratégia. Dá certo isso? Na Bolsa de Valores, como as empresas já estão rodando, a gente pode analisar. Como é que a gente começa essa análise então? Uma vez que eu já entendi a estratégia, eu vou para o segundo ponto. Eu vou analisar o balanço patrimonial de uma empresa. Por que eu vou analisar? Porque no balanço patrimonial, eu vou conseguir enxergar as decisões de investimento e financiamento para que essa estratégia aqui seja colocada em prática. Então o balanço patrimonial, ele vai me dizer se o imóvel dessa padaria, se eu comprei ou aluguei, quanto que eu gastei de máquinas para colocar ali, qual foi o custo dessa estrutura, se eu usei capital próprio ou se eu fui lá no Itaú pegar emprestado, se foi capital de terceiros, ou se eu usei dinheiro de investidores. Tudo isso eu vou conseguir descobrir através do balanço patrimonial. Eu já vou ter a clareza se esse negócio é bom ou não, essa padaria? Não. Mas eu vou começar a entender ela. Eu entendi, conheço a estratégia da padaria que o Leandro montou ali. Eu conheço as decisões de investimento e financiamento que ele usou para montar essa padaria. E agora a gente tem um ponto de partida para saber se esse negócio está dando certo. Qual que é a terceira etapa? DRE, demonstração de resultado do exercício. Os contadores fazem isso aí, né? De tempos em tempos, na Bolsa de Valores, a cada 3 meses, as empresas têm que nos fornecer as demonstrações de resultado do exercício. Lá na demonstração de resultado do exercício, a gente começa com uma linha principal lá que se chama receitas. O que são as receitas? O quanto eu vendi. Aqui eu começo a analisar uma coisa. Eu tenho uma informação que o tiozinho lá do outro lado da esquina, que tem uma padaria lá, ele vende 100 mil reais por mês. E a padaria dele não tem nada demais. A estratégia dele, conheço também, super simples. Vender pão. Essa é a estratégia dele. Qual que é a minha estratégia aqui? Vender pão e entregar uma experiência ao cliente. Negócio diferenciado. Eu já tenho um ponto de partida aqui. Se a minha linha de receita está igual a do tiozinho do outro lado, a minha estratégia é fracassada. Para eu ter uma estratégia de oferecer o pão de uma forma diferente, o mínimo para eu saber se isso aqui deu certo é a minha receita ser maior do que a do meu concorrente, que não se diferencia em nada na estratégia dele. Então vamos partir do princípio que essa empresa aqui está dando certo. Eu bati o olho na receita do exercício ali e deu 300 mil reais. Vamos dizer que foi uma receita aí de 3 meses. Enfim, o fato é que no exercício eu fechei com 300 mil e o tiozinho lá fechou com 100. A gente tem uma padaria uma perto da outra. Eu tenho um primeiro sinal de que isso é uma boa empresa, porque a estratégia faz sentido. Pois bem, vamos continuar descendo. A próxima linha que eu tenho do DRE
depois da receita, é o custo do produto vendido. E aí eu cheguei à conclusão que eu tenho 300 mil e eu gastei 200 mil. Foi o custo da matéria-prima. O que é o custo do produto vendido? É o trigo, é o óleo, as coisas que eu usei para produzir aquilo ali, tá? Então veja que 200 mil de 300 daria 66%. Então 66% do dinheiro que entra na minha padaria vai para custo. Isso aqui eu posso até comparar com a do tiozinho lá do outro lado da esquina. Não muda muita coisa. Eu tô produzindo, ele tá produzindo, é o custo do produto. Agora a gente tem mais uma linha que se chama despesas operacionais. Qual que é a despesa operacional dele? Simplesmente ele abre a porta, liga os fornos lá e bota a rodar e faz pão. Eu tenho uma estrutura diferenciada aqui. Eu estou investindo em mão de obra qualificada para dar um bom atendimento, para que o cliente viva uma experiência aqui. Então pode ser que o meu custo operacional seja um pouquinho mais caro. Analisei aqui, vi que é uma linha que tem um peso relevante, tudo bem. Está alinhado com a estratégia de oferecer um serviço diferenciado aqui para o meu cliente. Continuamos descendo a linha. Tira imposto de renda, tira uma coisa, tira outra. Chegou numa linha muito importante da terceira etapa da minha análise aqui, ó. Estratégia, balanço patrimonial, DRE, terceira etapa, que é o lucro líquido. Por que essa parte é tão importante? Porque agora eu vou começar a casar as coisas. Eu tenho aqui o lucro líquido da minha empresa. E vamos imaginar que no ano eu cheguei a um lucro líquido de 200 mil reais. Eu tenho uma outra informação aqui no meio, que é o segundo passo, que é o balanço patrimonial. No balanço patrimonial, eu descobri que entre meus investimentos e as dívidas, os ativos e os passivos que construíram esse balanço patrimonial, a diferença é o patrimônio líquido, ou seja, capital investido. Imagina que o patrimônio líquido dessa empresa, ou seja, o capital investido nessa empresa que é de 1 milhão de reais. Quanto que é o lucro? 200 mil no ano. Quanto que é o capital investido? 1 milhão. 200 mil é 20% de 1 milhão. Eu acabei de descobrir que essa minha padaria está gerando um retorno de 20% ao ano. Não é fácil ganhar isso na bolsa, não é fácil ganhar isso na renda fixa, então é um bom negócio. Tá valendo a pena. Não, peraí. O lucro líquido dessa padaria é 100 mil e o patrimônio líquido é 1 milhão. Eu tô falando de um retorno de 10% ao ano. Faz sentido? Cara, nesse momento que eu tô gravando esse vídeo, um título do Tesouro pré-fixado mais longo que tem, lá para 2030, tá pagando 12,7%, 12,5%. Por que cargas d'água eu vou investir numa padaria, ter todo o incômodo, gerenciar a equipe, atender cliente, trabalhar 8 horas por dia para ganhar 10% ao ano? Cá para nós. Se eu tô colocando 1 milhão nessa padaria de patrimônio líquido para gerar 100 mil por mês, eu coloco 1 milhão no título do Tesouro, vai me gerar 120 mil por mês. Por ano, desculpa. 120 mil por ano. Então eu não abro essa padaria. Eu peguei a estratégia, eu peguei o balanço patrimonial, eu peguei a DRE, eu tô cruzando as informações e eu tô percebendo se o negócio é viável ou não é. Tem mais uma etapa que eu vou ter que analisar, que é o fluxo de caixa da empresa. Por que eu tenho que analisar o fluxo de caixa? Porque tudo que eu tô vendo aqui até agora é no papel. A estratégia é no papel. Eu falei o que era para ser a estratégia, eu fui lá, executei e tal, mas eu não tenho certeza, eu não tenho a prova real de que aquilo tá dando certo. Segundo, eu tenho um balanço patrimonial, que são os números, o valor do investimento que serve para eu comparar. Terceiro, eu tenho a DRE, que eu consigo comparar os resultados que eu tô tendo para fazer a conta e ver se tá dando lucro. Agora, quarto, eu preciso analisar o fluxo do dinheiro, porque não quer dizer que eu tô tendo um lucro líquido agora, que eu tô recebendo isso neste momento. Porque eu posso estar dando prazo pro meu cliente para pagar o produto que eu uso para fabricar, posso estar tendo prazo para pagar o trigo, eu posso estar dando prazo para cobrar o pãozinho do meu cliente, ou eu posso ter prazo para pagar o trigo, mas eu tô cobrando à vista do meu cliente. Tudo isso aí vai gerar um descasamento de prazo que eu vou conseguir ver como que isso está funcionando, se está mesmo sobrando dinheiro ou não, no fluxo de caixa. Se eu tenho um fluxo de caixa livre ali, o mais próximo possível do lucro líquido, quando eu falo mais próximo possível, eu estou falando em termos de número e em termos de data. Se eles estão o mais casados possível, show. É um sinal de que está sendo bem gerenciado essa minha padaria. Agora eu juntei essas 4 etapas e eu sei se o negócio vale a pena investir ou não. Agora eu vou pegar tudo isso aqui, eu vou casar com a Magazine Luiza. Mas antes eu quero te convidar para você se tornar aluno da Estratégia 500 Pratas. Nós vamos abrir a próxima turma do curso da Estratégia no dia 7 de julho, exatamente às 20 horas. Vou deixar o link aqui na descrição para que você entre na fila de espera. Tudo isso que eu tô te ensinando aqui, eu ensino em detalhes dentro do curso. Vários exemplos práticos para que você consiga executar no dia a dia. Por que vai ser exatamente às 20 horas que a gente vai abrir turma? Porque os 2 primeiros a se inscreverem no curso vão ganhar uma consultoria comigo. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Leandro Cabral, eu sou economista, sou certificado especialista em investimento pela Ambima e sou consultor de investimentos autorizado pela CVM. Então eu presto consultoria todas as semanas aqui com meus clientes. 2 consultorias vão ser dadas de graça
graça para os primeiros inscritos do curso. E para os 50 primeiros, receberão 500 pratas de desconto. Como participar e aproveitar essa oportunidade? Link na descrição aqui para entrar na fila de espera. Bom, o que aconteceu com a Magazine Luiza, gente? Até 2015, a estratégia, primeira parte que eu falei com vocês aqui, ó, da Magazine Luiza eram lojas físicas praticamente. Essa estratégia, quando eu comparava com balanço patrimonial, DRE e fluxo de caixa, não estava sendo vencedora. Era uma empresa que praticamente não dava lucro. De repente ela chega e diz pro mercado que eu digo são os investidores. Primeira parte aqui, ó, da análise. A gente tá mudando, tá? Não seremos mais aquela Magazine Luiza que vocês conheciam. Agora nós vamos ser a Magalu, moderninha. Nós seremos um marketplace, mais voltada pra internet, menos físico. Tá legal pra vocês? O mercado olhou e disse, olha, me parece interessante. Vamos ver. Começamos a fazer alguns ajustes nas decisões de investimento e financiamento, que é balanço patrimonial, para colocar em prática essa nova estratégia. Num primeiro momento, de 2015 até perto de 2020, começou a dar resultado isso, que a gente começou a ver aqui na DRE e também alguma coisa no fluxo de caixa. De repente, a concorrência começou a chegar nesse setor. A Magazine Luiza continuou dizendo aqui que a estratégia era assim, era isso, era marketplace, vamos para cima, vamos fazer um negócio diferente aqui. Só que a segunda parte da análise, que são as decisões de investimento, começaram a mostrar o seguinte: não é isso que a gente está fazendo. A ideia é diminuir lojas físicas, aumentar o online. Vamos olhar um balanço patrimonial? Não. Nenhuma lógica física diminuindo, custo de capital aqui, ó, imobilizado até aumentando. Parece que não existe alguma coisa relacionada aqui. Estratégia com decisões de investimento e financiamento. Não tá casando. O mercado começa a ver que tem coisa errada. Tudo bem, vamos ver. Dá uma olhada aqui na DRE. Mesma coisa. A gente não tem bons números aqui. Peraí. A estratégia não está alinhada com o balanço patrimonial, os números não estão muito bons e o fluxo de caixa também mostra... Peraí, perdeu a mão. Vou pular fora, não vai dar certo. Os caras continuam falando isso, não estão fazendo, não conseguem entregar resultado. No que vai dar isso? Vou pular fora. E aí, o mercado enxergou isso, de fato se confirmou, não mudou, ficou tentando mudar a estratégia, patinando, decisões de investimentos que não foram saudáveis para a nova estratégia, não foram condizentes. O resultado disso, tentando oferecer uma coisa e investindo de uma forma diferente, foi prejuízo contábil e fluxo de caixa negativo. Despencou 95%. Quem sabe analisar todas essas etapas aqui, toma decisões de investimento inteligente, assim como os alunos da Estratégia 500 Pratas. Espero que você tenha aprendido mais nessa aula que eu trouxe aqui para você hoje. Não se esqueça de se inscrever na lista de espera aqui embaixo, porque no dia 7 de julho, às 20 horas, nós vamos abrir o carrinho. Às 19 horas eu vou entrar ao vivo no YouTube, vou fazer uma live, vou montar uma carteira de investimentos ao vivo com vocês e às 20 eu vou mandar no chat ali o link de inscrição. Até lá!